O que para muitos é lixo, eu considero matéria-prima para fazer arte. As melhores ideias foram realizadas com papelão. Se você não me conhece, eu sou Maria Amélia Mendes. Seja bem-vindo ao canal. Eu rasgo o papelão em pedaços miúdos e deixo de molho em água por 24 horas para amolecer a fibra do papel. Só então eu bato no liquidificador e então eu coloco em uma peneira para escorrer o excesso de água. Preparo uma cola caseira com 1 litro de água e um copo de 300 ml de farinha de trigo. Levo ao fogo para engrossar e acrescento 1 colher de barrilha leve. A barrilha você adquire em lojas que vendem produtos para piscina. Ela tem a função de conservante. Também acrescento 200 ml de cola branca PVA para potencializar essa cola. Você pode fazer só com a cola branca PVA, se preferir. A cola caseira deixa o produto mais barato, caso você queira fazer para vender, para comercializar. Acrescente a massa de papelão aos poucos. Então eu coloco toda a cola caseira e vou acrescentando a massa de papelão aos poucos, até atingir o ponto desejado. Fica uma massa perfeita para modelar. Ah, mas marque aí sua presença. Deixe o seu like neste vídeo. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se e clique no sino para receber todas as notificações de vídeos aqui publicados. Então vamos à primeira peça. Nós vamos fazer 3 peças decorativas, lindas. A primeira peça você vai esticar uma porção desta massa de papelão com mais ou menos 1 centímetro de espessura. Eu sobreponho um plástico para alisar. É importante deixar bem lisinho para depois cortar. Fiz um molde em formato de folha costela de Adão. O link do molde está na descrição deste vídeo. Então, com uma faca, cortei o contorno e fui retirando essa massa. Então, procure alisar, já fazendo os contornos, deixando o contorno bem acabado. Também retire os buracos no centro da folha. Coloque então esta folha sobre um prato, porque eu não quero que ela fique totalmente plana. Você pode usar um prato quadrado ou um prato redondo, mas que não seja fundo. Observe que eu fiz os vincos, as nervuras da folha. Alisei com um pincel. E também fiz várias bolinhas.
procurando fazê-las do mesmo tamanho. E você pode fazer uma infinidade de peças decorativas utilizando esta massa de papelão. E pode guardar na geladeira também por até 15 dias. Coloque em saco plástico, deixe lacrado e leve à geladeira. E as peças devem ir para o sol para secar. Vá virando até ficar completamente seco dos dois lados. Com uma lixa, procurei tirar as rebarbas, mas fica quase perfeito. O lixamento nem é necessário, pois fica bem lisinho. E aí agora o próximo passo é passar massa corrida, aquela massa PVA de corrigir paredes. É só um pouquinho para tapar as partes que estão em depressão, porque ela fica enrugadinha. E aí essa massa vai só preencher esses buraquinhos e dar esse efeito mais rústico à peça. Então é só um pouquinho de massa. Vou pressionando com a ponta dos dedos e tirando o excesso da massa. Observe, também fiz o mesmo na folha. Então, passo a massa corrida com a mão mesmo, vou pressionando para que essa massa fique só nos buraquinhos, só nas depressões. Mas o gostoso do artesanato é trabalhar com as mãos, é pegar na massa mesmo, né? Mesmo que seja utilizando luvas. E nessas frestas eu passei a massa corrida com o pincel. Passei uma lixa nessa folha para retirar o excesso da massa corrida, para que fique esse aspecto mesclado, bem rústico. Aí, utilizando uma broca fina, eu furei o centro das bolinhas. E aí, utilizei um fio de nylon. Dobrei ao meio, passei pelo buraco da folha e então fixei esse fio de nylon bem no centro da folha. Escolhi uma das bolinhas e passei os dois fios no centro, as duas pontas. E então, preenchi cada lado, cada fio, com várias bolinhas. Já consegue imaginar o que estamos fazendo? Acertou quem falou um colar de mesa, é uma peça decorativa, mas que você pode fazer para vender. Está super na moda. E é uma peça muito cara se você for comprar. Finalizei dando um nó e passando a ponta do fio por dentro das bolinhas. Mas vamos à segunda peça. Coloquei algumas bolinhas neste arame.
E então pintei com tinta spray dourada. Assim, no arame facilita a pintura. Também dei uns retoques de tinta dourada nas bolinhas que restaram. Usei um pedaço de isopor, dessas embalagens de isopor, para fazer um molde de um frufru. Então, com o fio de algodão, eu usei o fio número 6, dei várias voltas no molde aí. Amarrei em uma das pontas. Eu usei um cordão muito grande, não precisava. Cortei a outra extremidade. As pontas puxei para baixo. Vai ficar do mesmo tamanho das outras pontas e cortei. Agora vamos fazer um nó escondido para arrematar esse frufru. Então, com um pedaço de cordão, mais ou menos uns 30 centímetros. Então, seguro a ponta do cordão voltada para cima, seguro com o dedo. Vou para cima e então começo a dar voltas. Então, observe que ficou uma laçada ali, e em volta dessa laçada que eu devo dar as voltas com o cordão. Umas 6 voltas em torno dessa laçada. Feito isso, eu passo a ponta dentro da laçada, dentro dessa argola. E puxo a outra ponta do cordão. Seguro as duas pontas e puxo até entrar dentro dessas voltas. Corto a ponta de baixo, também corto a ponta de cima, e aí está um nó escondido, um acabamento perfeito para o nosso frufru. Eu posso usar um pente para desfiar as pontas. Se ficar uma pontinha maior, você pode cortar com a tesoura. Perfeito, né? Então vamos finalizar esta outra peça. Usei também o cordão de nylon. Dobrei ao meio. Passei a parte central aí no frufru. E as pontas, né, nessa argola. Passei as duas pontas dentro de uma bolinha. E depois, em cada uma das pontas do fio de nylon, fui colocando as bolinhas. E alternando a bolinha dourada com a outra bolinha mais branca.
É uma peça bem simples, bem fácil de fazer. E fica um luxo, né? Muito chique. Então, amarre, procure dar 2 nós e passe a ponta do fio por dentro de 2 bolinhas. Assim não corre o risco de escapar a pontinha e desmanchar o nó. Corte o excesso do fio de nylon e aí está pronto mais uma peça decorativa, um colar de mesa feito com papelão. Ah, e eu vou ensinar também como eu fiz esta folha. É uma peça para pendurar na porta, que também fica um luxo, né? Então vamos lá, o passo a passo. Eu fiz este coração também com papelão, pintei com a cor cobre e dei uma esfumaçada com a cor azul celeste. Furei no centro e passei um fio de algodão, utilizando aí um arame bem fininho. Selecionei sobras de cordão e separei por tamanho. Selecionado os cordões, agora eu pego de 2 em 2, dobro ao meio, uma parte por cima e outra por baixo, e viro a pontinha passando dentro da argola e puxo. Mais 2 cordões, um por cima e outro por baixo. Mas é importante ir intercalando. Quando eu coloco um lado por cima, o próximo deverá ser por baixo. Sempre um por cima e outro por baixo. E eu vou alternando. Primeiro eu coloco o lado da direita por cima e o outro por baixo. Depois eu coloco o lado da esquerda por cima e o da direita por baixo. E assim eu vou fazendo até completar o tamanho desejado da minha folha. Procure fixar com uma fita adesiva. Quando colocar todos os cordões, então é hora de você apertar os nós. Meça até onde vai a folha e corte o cordão. E então, com o pente, comece a desfiar. Comece a desfiar sempre pelas extremidades.
Olha como vai ficando bem cheio, bem legal. Você pode cortar as sobras do cordão, acertando as pontas. Finalizei colando um tecido na parte de trás. Colei com cola branca PVA para ficar durinho e assim ela vai ficar certinha lá na porta. Então apliquei a cola branca PVA. Coloquei sobre um plástico, né? E colei então esse tecido, esse pano sobre a folha. Aguardei secar. E aí estão as peças prontas. 2 colares de mesa e um enfeite de porta. E aí, qual você gostou mais? Comente aí. Enfeite sua alma e embriague sua vida de felicidade. No canal. Para nossa próxima ideia, também utilizei papelão. Preparei um molde, sobrepondo um plástico para que a massa de papel não grude no meu molde. E então peguei pequenas porções de massa e fui modelando uma bacia sobre este molde, procurando manter a mesma espessura em toda a lateral. Com uma colher eu alisei, procurando dar um bom acabamento. Virei o plástico para fazer a borda desta bacia. Assim fica bem mais fácil. E assim levei esta peça para o sol, para secar. Sempre virando de um lado para outro, até ficar bem sequinha. Mas existe outra maneira de fazer esta bacia. Você pode estender a massa de papelão sobre um plástico, sobreponha um outro plástico e vá abrindo a massa no diâmetro da bacia que eu utilizo como molde. Aí usei um pedaço de cano PVC para abrir a massa. Virei para alisar também do outro lado.
com a ajuda do plástico coloquei sobre o molde. Eu usei uma bacia de vidro como molde. E acertei as bordas. Você pode deixar as bordas onduladas se preferir. Com a ajuda de uma faca, retirei o excesso de massa da borda. E também levei a peça ao sol para secar. Quando secas, então apliquei massa corrida. Isso mesmo, aquela massa PVA de corrigir paredes. Aí utilizei uma espátula, mas você pode usar um cartão de crédito vencido, sabe aqueles cartão magnético? Também dá super certo para aplicar a massa corrida na peça. Assim você irá tapar todos os buraquinhos e ondulações desta peça e deixá-la bem lisinha, bem acabada. Aplique a massa corrida também do lado interno das peças. Aguarde secar e então é hora de lixar. Usei aí uma lixa para a parede número 80. Depois de lixada, apliquei uma demão de tinta látex PVA. A mesma tinta utilizada para pintar paredes, mas você pode utilizar tinta acrílica também se preferir. O importante é usar a cor branca ou uma cor bem clarinha para depois darmos continuidade ao nosso trabalho. Em uma das bacias, eu fiz um acabamento com decopagem. Para isso, usei um guardanapo de papel decorado com motivo de morangos, mas você pode utilizar imagens da maneira que quiser. Também fica muito bonito se você fizer com flores. Misturei um pouco de cola branca PVA com água. Recomendo que você rasgue o papel em pequenos pedaços para depois fazer a decopagem. Eu tentei colar a peça assim inteira e deu um pouquinho de trabalho, então não recomendo. Apliquei a cola diluída em água na parte onde pretendo fazer a decopagem. Procurei colar a peça com cuidado. Sobrepus um plástico e alisei com um pedaço de pano. Aí usei o pano de uma camiseta, passei para deixar bem lisinho. Peguei um outro guardanapo com o mesmo motivo e preenchi toda a parte branca do interior da bacia. Fica uma emenda aparecendo, mas depois nós vamos disfarçar essa emenda com alguns detalhes. Procure sempre alisar com um pano para retirar todas as bolhas de ar. Deixei secar e com a lixa eu retirei o excesso de papel da borda. O outro lado da peça, ou seja, o lado externo, eu pintei com a tinta látex PVA na cor amarelo ocre.
Aguardei secar e misturei um pouco de marrom, um pouco também de tinta verde. Aí misturei a tinta para artesanato PVA. Misturei até obter um tom de verde parecido com o fundo daquela imagem que apliquei no lado interno. Preparada a tinta, então apliquei uma camada de cola branca PVA. E aí então vamos fazer um craquelê. Sabe aquela pintura que fica toda rachada, toda trincada? É muito fácil de fazer e dá um efeito muito legal, muito bonito. Aguardei alguns minutos até essa cola não ficar mais grudando no dedo, mas ainda não está totalmente seco. Isso é muito importante. Não espere a cola secar totalmente. E então, com um pedaço de esponja de lavar louça, eu apliquei aquela tinta que preparei, em tom de verde musgo. A tinta racha porque ela seca primeiro que a cola. E então fica com esse aspecto de craquelê. Você pode aplicar também com o pincel se preferir. Mas é bem mais fácil assim com a esponja, né? Em alguns minutos você já pode observar a tinta trincando toda. E olha que efeito legal! Fica muito bonito, né? Apliquei cola branca PVA sobre a decopagem depois que estava seco. Com a esponja, finalizei a borda. E entrei com a tinta na parte interna da bacia para disfarçar aquelas emendas do papel. Mas foi assim bem de leve, só para disfarçar a emenda mesmo. A outra bacia fiz uma pintura estilo orgânico. Também ficou muito legal. Primeiro eu apliquei a tinta látex PVA da cor amarelo ocre. Aguardei secar e aquela tinta que preparei, o verde musgo, então fiz uns detalhes. Só passei o pincel e limpei com a esponja de lavar louça. Fica um efeito bem bonito, bem legal. E se você utilizar uma tinta marrom, dá para fazer até um efeito madeira, sabe? Imitando madeira. Fiz a mesma pintura na parte externa da bacia. E então depois eu desenhei fiz umas ondulações, risquei um círculo e então pintei com a tinta para artesanato PVA. Para fazer as flores, eu preferi carimbar com emborrachado EVA. Então peguei uns recortes de flores feitos de EVA, apliquei a tinta branca e carimbei sobre a bacia. Mas você pode desenhar, riscar essas flores e depois pintar. Faça como você preferir. E
então retoquei a pintura. Mas é opcional também, você pode deixar só assim carimbado, fica muito legal. Também fiz o carimbo em formato de folha costela de Adão. Aí eu pintei de um tom azul escuro. Preferi o azul porque já tem muito verde na bacia. Então assim destaca mais. É só colocar com cuidado. Pressionar com a ponta dos dedos. E com a ajuda de um palito, retire o molde e pronto, está pintada a folha. Só dei uma retocada na pintura. Com uma caneta permanente, desenhei um galho de folhas. Você pode pintar também com um pincel, desenhar com lápis e depois pintar com a tinta preta. Também risquei uma flor e contornei com essa caneta permanente. E é só usar a imaginação, a criatividade e fazer desenhos que você imaginar, que você quiser. O importante é criar e assim você terá uma peça única e exclusiva. Não existe outra igual. Finalizei essas peças impermeabilizando com a resina acrílica. Usei a resina acrílica à base de solvente químico. Ela é mais resistente à água e eu recomendo para essas peças feitas com papelão, para que não corra nenhum risco de danificar essas peças se por um acaso elas molharem e entrarem em contato com a água. Olha que peça linda! A luz só ilumina na escuridão. Por isso, faça de toda a escuridão uma oportunidade para brilhar. Veja essas peças prontas. Ficaram um luxo, né? Muito legal. Ninguém imagina que foram feitas com papelão. Assista também a outros vídeos do canal. Tem muito vídeo interessante e acredito que você vai gostar. Chego feliz em casa quando encontro algo interessante no lixo. Desta vez foram esses tubos de esgoto de PVC. E tenho duas ideias incríveis para fazer com eles. Um dos pedaços de tubo eu cortei no sentido vertical. Coloquei em uma bandeja de alumínio e levei ao forno quente. Em poucos minutos, esse PVC amolece e assim eu obtenho uma chapa plana de PVC. Fiz um molde de papelão no mesmo diâmetro do tubo PVC. Risquei com esse molde vários círculos nessa chapa plana.
Vou fazer 2 peças, então eu preciso de 4 círculos para fechar as extremidades deste tubo PVC. Medi 8 centímetros e cortei, pretendo fazer uma abertura nesta parte e então eu preciso amolecer para encaixar a serra e cortar. É só para facilitar o corte depois. Eu coloco assim no fogo do fogão, mas você pode aquecer também com um soprador térmico. Assim eu consigo encaixar a serra e cortar. Observe se os círculos fecham as extremidades ou se precisa desgastar um pouco. Aí você usa uma lixa para desgastar, se for necessário. E então vamos à próxima etapa. Fiz as bases para uma das peças utilizando pedaços de tubo PVC. É um tubo mais fino, 3/4, mas você pode usar até o de meia se você não tiver o 3/4. Aqueci com soprador térmico e então modelei utilizando o tubo mais grosso. Com esta peça vou fazer um vaso de mesa, imitando tronco de árvore. E o tubo mais fino é para a base deste vaso. Preenchi as extremidades utilizando uma sacolinha plástica. Fiz os furos para a drenagem de água. Este tubo de esgoto tem aproximadamente 30 centímetros de comprimento. Este maior tem 40 centímetros. Também fiz os buracos para a drenagem de água. Como é um tubo maior, fiz 3 buracos. É importante você fazer ranhuras com uma faca. E então, vamos à próxima etapa, que é fazer uma textura e colar esses fechamentos das extremidades com a massa plástica. A massa plástica é um material que você encontra em lojas de material para construção. Eu recomendo que prepare apenas uma colher de massa plástica de cada vez. Então, coloque uma colher da massa plástica e 10 gotas de catalisador. É o catalisador que vai fazer isso endurecer. Mas esse processo é muito rápido, portanto, eu recomendo que prepare pequenas porções de cada vez, no máximo uma colher de cada vez, para não desperdiçar material. Então, com uma espátula, coloque um pouquinho de massa plástica na extremidade do tubo e então o círculo para fechar essa extremidade. Mesmo procedimento na outra extremidade e também no outro tubo PVC.
esse material, ele tem um cheiro muito forte, então recomendo que use máscara, use também luvas para, que não tenha contato com a pele. Faça um acabamento também preenchendo a parte de fora do círculo com essa massa plástica. A intenção é imitar um tronco de árvore. Mas nós vamos dar 2 destinos diferentes. Assista o vídeo até o final e veja que são 2 peças diferentes, mas as 2 ficaram incríveis. Também preencho as extremidades deste cano, deste tubo PVC mais fino, que aí não fica aparecendo nem um pouquinho o plástico. Essa massa plástica endurece muito rápido, então não prepare mais que 1 colher. Com a massa plástica também faço uma textura em toda a superfície do tubo de esgoto. Aproveito e já colo a base também. E aí já temos uma peça com a textura na parte externa. Também fiz a textura nesse cano maior. E em poucas horas ele já está pronto para receber a pintura. Eu pintei com a tinta acrílica e para obter essa tonalidade eu misturei o corante líquido amarelo e o marrom. Então pintei todas as 2 peças com essa cor amarelo ocre. Aguardei secar. Preparei uma tinta marrom escuro, utilizando a tinta acrílica vermelha e coloquei um pouco de corante verde. Assim obtenho essa tonalidade de marrom. Apliquei essa tinta marrom em toda a parte externa da peça. Limpei com um pano úmido, mas passando o pano de leve, dando batidinhas, só para tirar o excesso de tinta. E assim eu obtenho um aspecto de casca de árvore. Passei esse pano sujo de tinta nas extremidades, para imitar madeira. Então nós temos um vaso de mesa imitando um tronco de árvore, mas fica até o fim, porque o outro vaso terá um destino diferente. Então faço o mesmo com essa outra peça. Então pinte a parte externa com a tinta marrom e limpe com um pano úmido. Passa esse pano no interior do vaso. Este vaso maior nós vamos fazer um vaso suspenso. Então procure fazer um bom acabamento, procurando dar também um aspecto bem realista a esta peça. É uma peça que você pode fazer para vender. Fiz alguns detalhes utilizando a tinta acrílica preta para esfumaçar, dar um aspecto queimado.
nas bordas, nas extremidades do vaso. Então, limpe o excesso da tinta e passe levemente para dar um aspecto esfumaçado ou queimado nas extremidades e nas bordas. São apenas alguns detalhes que podemos fazer para dar um aspecto mais realista à peça. Com a tinta acrílica branca, também tirando o excesso de tinta do pincel, passei de leve para iluminar algumas partes, iluminar os relevos e texturas deste vaso. Feito isso, então vamos à próxima etapa, que é organizar os detalhes deste vaso suspenso, pendente. Usei um cano PVC de meia polegada e, utilizando uma lixa grossa, fiz essas ranhuras no sentido do comprimento. Com uma vela eu aqueci. Então é só girar esse pedaço de cano PVC na chama da vela e assim que amolecer, eu pressiono uma parte contra a outra, formando esta barriguinha. E assim nós vamos imitar um pedaço de bambu. E aí nós temos uma imitação de bambu. Para fazer a pintura, eu usei tinta acrílica amarelo ocre. Poderia ser aquela tinta que eu usei para pintar o vaso. É só para mostrar para você que tem a opção da tinta amarelo ocre já pronta. Usei a tinta marrom escuro, coloquei um pouquinho de verde e diluí em água. Passei em todo o bambu e limpei com um pano úmido. E depois escureci essas partes do gomo do bambu. E finalizei todas as peças com a resina acrílica à base de água para proteger essa pintura. E para o vaso pendente ou vaso suspenso, vamos fazer um suporte de macramê. Utilizei 4 pedaços de fios de 4 metros cada. Marquei o meio dos fios para iniciar o trabalho. E fiz 7 pontos do nó quadrado do macramê. Observe de forma lenta como eu faço o nó quadrado. Então, eu vou alternando o fio que fica sobre o fio guia. Ora pego o fio da direita, outra hora eu pego da esquerda. Então, fiz no total 14 nós quadrado, dobrei ao meio, cortei um fio de aproximadamente 30 centímetros para fazer o arremate aí com nó invisível. Então, dou uma laçada
Eu dou 6 a 7 voltas, passo essa ponta dentro da laçada e puxo as duas pontas do fio para esconder as pontas, por isso chamado nó invisível. E assim eu corto a ponta e fica um acabamento perfeito. Aí está a argola para pendurar o nosso vaso, nosso suporte de macramê. Separei os fios, 4 para cada lado. Os fios menores eu deixei como fio guia e estou trabalhando os 2 fios maiores que ficaram nas extremidades. Agora, este é o nó espiral, ou também chamado de nó torcido. Eu vou trabalhando sempre o mesmo lado por cima. Então, no caso, eu estou trabalhando o fio da direita sempre por cima e passo o outro por baixo e dentro da argola. Assim o nó vai ficando torcido, vai ficando uma espiral. Muito simples, né? Muito fácil de fazer. Para equilibrar o tamanho dos fios, quando atingiu 15 centímetros, eu troco os fios. O fio que estava de fio guia passa para as extremidades e o outro passa para fio guia. E nessa troca eu coloco uma bolinha de madeira, mas é opcional. Se você não tiver a bolinha de madeira, faça essa troca dos fios e vai ficar apenas um detalhe. Também fica legal. Deixei um espaçamento aí para passar o bambu. E dei um nó nas 4 pontas para finalizar. Coloquei o bambu. E então trabalhei mais 2 fios de 3 metros cada, em cada uma das pontas do bambu. Também continuei o trabalho com o nó torcido. Trabalhei 8 centímetros, inverti os fios, passei os fios da extremidade para o centro e os do centro para as extremidades e continuei o meu trabalho. Assim, eu vou equilibrar o tamanho dos fios e ao finalizar, os fios estarão todos do mesmo tamanho. Eu coloco essa bolinha de madeira na troca dos fios, mas é opcional. Você pode fazer a troca sem a bolinha de madeira e fica legal também. Fiz um detalhe decorativo aí na parte central do bambu. Coloquei 8 pedaços de cordão de 50 centímetros cada. Dobrei ao meio e passei aí no bambu. Trabalhei 4 nós chato, né? Ou nó quadrado. Deixei 2 pontas e aí no centro trabalhei mais 3 nós quadrado. Fiz uma espécie de triângulo. Então eu vou diminuindo aí a quantidade de nós quadrados. Eu comecei com 4, depois eu faço 3, depois 2 e finalizo com um nó quadrado. Assim já estava legal, mas eu resolvi fazer o nó festonê. Então eu uso o fio da extremidade como fio guia e vou dando 2 nós em cada uma das pontas, passando pelo fio guia. Pego o fio da extremidade e trabalho nele. Então, ele será o meu fio guia. E em cada uma das pontas eu dou 2 nós. Passo por cima e por dentro da argola.
Então esse é o nó festonê. Fiz 2 carreiras de nó festonê. Observe de forma lenta como se faz o nó festonê. Então eu seguro o fio guia e dou 2 nós em cada uma das pontas. 1, 2, e aí está um nó festonê. Finalizei o trabalho com um nó quadrado aí na pontinha. Aí usei um fio 100% poliéster, é um fio bem resistente à água, então eu posso molhar que não tem problema. Então juntei as pontas, igualei e cortei. E aí está o nosso vaso de mesa. Fiz alguns enfeites com massa epóxi. Se você quer ver o vídeo, está no cartão aí acima ou na descrição deste vídeo também tem um link em que ensina a fazer esses enfeites com massa epóxi. E veja o vaso pendente com suporte de macramê. Muito legal, né? São 2 opções diferentes que você pode fazer com pedaços de tubos de esgoto. O tempo te aponta o que você precisa e a vida te dá as opções. Cabe a você fazer suas escolhas. E se você gostou deste vídeo, compartilhe com seus amigos nas redes sociais, eles também vão gostar. Ah, encontrei esses potes de vidro no lixo e veja o que eu fiz com eles. Fiz um detalhe diferente na tampa de um dos potes. Para isso, usei a metade de uma bola de isopor. Essa bola eu compro em papelaria. Cortei até ficar no mesmo diâmetro da tampa do pote. Colei com cola quente. Acertei para ficar no mesmo diâmetro da tampa do pote. E então preparei uma massa com serragem de madeira. Eu usei essa serragem mais grossa. Também incorporei uns pedaços de papel higiênico para que a massa fique mais consistente. Piquei bem miudinho. Essa fibra do papel ajuda a dar mais liga na massa, ela não fica esfarelando. E ela praticamente some depois quando a massa seca. Acrescentei cola branca PVA e misturei. E fui acrescentando a cola até atingir o ponto de uma massa consistente para modelar. Observe como fica uma massa bonita. E o papel praticamente sumiu do meio da massa. Ele serve mesmo só para dar mais liga.
Passei cola branca PVA na tampa do pote, sobre esse isopor. E então encapei com a massa de serragem de madeira. Retirei as sobras da massa. Coloquei um plástico sobre o vidro. E então coloquei a tampa. O plástico é para que essa massa não grude no vidro, né? E depois dificulta a retirada da tampa. Então é importante sempre cobrir o vidro com plástico. Com a ajuda de uma faca, acertei as bordas. Depois de tudo acertado, então deixei essa peça secar. E dentro do pote coloquei pedras. Eu fiz uma espécie de funil com uma radiografia velha para direcionar as pedras que coloquei dentro do pote, uns pedacinhos de carvão. Também coloquei areia grossa de construção e um substrato para plantas. Selecionei algumas plantinhas para plantar dentro desse vidro. E será um terrário fechado. Também coloquei alguns pedacinhos de musgo que retirei da casca de uma árvore. E aí eu posso deixar o terrário fechado, né? Coloquei a tampa, enquanto preparei alguns enfeites para complementar o meu terrário. Os enfeites eu fiz com massa epóxi. Então eu misturo a massa epóxi com plastilina à base de óleo, aquela massinha de modelar. Só que essa base de óleo é utilizada por escultores. Tá? Eu compro pela internet essa massa e ela deixa então a massa epóxi mais macia, mais fácil de modelar. Você vai misturar na mesma quantidade. Então uma parte da massa epóxi cinza, uma parte branca e uma parte de plastilina à base de óleo. Mas se você não encontrar plastilina, não tem problema. Faça os enfeites só com a massa epóxi. Porque a massa epóxi é mais resistente à água, então ela pode ficar aí dentro do terrário sem estragar, sem danificar. Então amasse bem, misture até ficar uma massa homogênea. E aí você pode modelar cogumelos, joaninhas e pequenos enfeites para colocar no terrário. Para fazer o cogumelo, modele uma coxinha e espete um pedaço de arame. É importante deixar um arame como base para depois espetar esses enfeites no terrário. Depois modele a parte superior do cogumelo. Você pode fazer o cogumelo mais pontudinho ou mais arredondado. Faça como preferir.
Com uma ferramenta, eu faço uns vincos na parte inferior da copa do cogumelo. Faço um buraquinho. E depois encaixo esse cogumelo naquela coxinha que eu fiz no início. E aí está pronto um pequeno cogumelo para colocar no terrário. Você pode fazer o cogumelo mais arredondado. Então faça a coxinha, que é o tronco do cogumelo. Depois faça uma bolinha. Dê uma achatada. Faça uns vincos, uns frisos na parte inferior. E então é só juntar com a outra parte e está pronto um cogumelo mais arredondado. Você pode fazer joaninhas também, é muito simples. Faça uma bolinha maior e uma menor para a cabeça da joaninha. Faça um buraquinho, encaixe a cabeça da joaninha, que é a bolinha menor. E então, com uma ferramenta, marque o lugar das asas em formato de Y. Olha que amorzinho que ficou as joaninhas. Novamente, faça uma bolinha pequenininha, uma bolinha maior. Dê uma achatada. Faça um buraquinho e encaixe a bolinha menor. Faça o vinco das asas em formato de Y e aí temos mais uma joaninha. Você pode fazer também uma casinha no estilo cabana, fica muito legal. Para isso eu usei a metade de uma bolinha de isopor e 2 tampinhas de garrafa PET. Encapei a bolinha de isopor com a massa epóxi. Você também pode pegar um outro pedacinho de isopor ou modelar esse enchimento do telhado da cabana com papel. Né? Faça uma bolinha de papel e depois encape com a massa epóxi. Também passei uma fita adesiva unindo as 2 tampinhas de garrafa. Encapei as tampinhas de garrafa com a massa epóxi. Fiz alguns vincos na lateral, imitando madeira. Minha intenção é imitar uma cabaninha de madeira com telhado de palha. Abri um pedaço de massa para fazer a base da cabana. Modelei a portinha da cabana. Mas aí tá só uma ideia. Você pode usar sua imaginação e criatividade e fazer lindas casinhas para enfeitar o terrário. Juntei as partes do telhado e da casa. Abri uma porção de massa para então incorporar no telhado. A intenção é imitar uma cabaninha com telhado de palha. Então passei essa ferramenta para fazer marcações e imitar o telhado de palha.
fiz algumas pedras para colar aí na entrada da casinha. Mas você pode também colar pedras de verdade. Olha que mimo que ficou essa casinha. Fiz uma chaminé, mas depois resolvi retirá-la. Achei que não ficou legal. Então pintei tudo com a tinta para artesanato PVA. É importante pintar todas as peças com a cor branca, depois então finalizar com a cor desejada. Também fiz um vídeo ensinando a fazer este sapo meditando. O link do vídeo está aqui na descrição deste vídeo. Veja depois. Ficou muito legal, né? Então pintei todos os detalhes, aguardei secar e finalizei as peças com a resina acrílica. Usei a resina acrílica à base de solvente químico, pois as peças vão ficar dentro do terrário, em contato com a água, a umidade, então preferi usar uma resina mais resistente. Mas é importante aguardar uns 15 dias para depois colocar essas peças dentro do terrário. Tá? É importante aguardar a completa cura das peças, para que não interfira e acabe às vezes até prejudicando as plantas que estão aí dentro do terrário. O outro pote eu pintei a tampa com a tinta spray na cor cobre. Também coloquei pedras coloridas, areia, um pouquinho de carvão e substrato para plantas. Coloquei algumas plantinhas, algumas suculentas. Acrescente água o suficiente para umedecer a terra, mas sem encharcar. E aí você pode tapar o pote e deixar as plantinhas crescendo aí naturalmente, porque temos um terrário, um pequeno ecossistema completo, com vários processos ecológicos importantes, como o ciclo da água ocorrendo de maneira simultânea. Nosso terrário é um meio ambiente, é um pequeno meio ambiente dentro do pote, constituído por solo, água, ar, luz e seres vivos. Depois que os enfeites passaram pelo processo de cura, ou seja, após uns 15 dias, você pode colocá-los dentro do pote para enfeitar o seu pequeno ecossistema. Então, encaixe os enfeites da maneira que desejar, procurando deixá-los harmoniosos com o pote que você fez. A felicidade reside em quem sabe desfrutar de cada momento da vida. Valorize seus desejos, cultive seus sonhos, busque seus objetivos. Quando acreditamos que merecemos, tudo é possível. Encontrei essas garrafas de vidro no lixo. E você sabia que o vidro pode levar até 4.000 anos para se decompor no meio ambiente? E por que então descartar no lixo se podemos fazer lindas artes com a garrafa de vidro? Podemos misturar com cimento e fazer o concreto granilite com cacos de vidro. É o que eu vou ensinar neste vídeo. Então vamos comigo ao passo a passo? O primeiro passo é quebrar as garrafas em cacos miúdos. Mas isso deve ser feito com muita segurança. Então coloque um pano, as garrafas dentro de um saco de plástico grosso. Quebre as garrafas com muito cuidado até transformá-las em cacos miúdos.
Vamos preparar a massa de cimento com uma medida de cimento e 2 medidas de areia fina. É importante peneirar os materiais secos. Então, se eu usei 400 ml de cimento, eu vou acrescentar apenas 200 ml de água. E coloco 1 ml de detergente na água para que essa massa fique mais fluida, mais molinha. E assim eu consigo reduzir a quantidade de água e obter uma peça mais resistente. Acrescentei um pouquinho de corante em pó na cor preta, mas você pode colocar o corante líquido se preferir. Ou não colocar corante algum. Acrescentei 1 medida de cacos de vidro. Procure misturar muito bem essa massa de cimento. E então eu preparei os potes de plásticos como molde e contramolde. Passei óleo de cozinha para a massa de cimento não grudar. Coloco pequenas porções desta massa de cimento no molde e faço atrito para retirar as bolhas de ar. E você pode utilizar qualquer embalagem de plástico como molde e contramolde. Mas nunca use embalagens de metal ou de vidro. Então, preencha o molde até a metade com essa massa de cimento. Retire todas as bolhas de ar. Centralize e encaixe o contramolde, sempre cheio de pedras para fazer peso. E após 48 horas, retire os vasos do molde. Você pode fazer várias peças com esta massa. Pode fazer bandejas, peso de porta, aqueles porta-sabonete líquido. Aí use a massa de cimento com cacos de vidro para fazer o que a sua imaginação mandar.
São peças de concreto granilite que ficam muito resistentes. E as sobras de massa você pode usar nessas forminhas de silicone e fazer pequenas peças para decoração dos vasos. Então é hora de lixar as peças. Para lixar, usei a lixa d'água número 80. Depois continuei com a lixa número 120 e finalizei com a lixa número 220, para que as peças fiquem bem lisinhas. Comecei a lixar com a lixa d'água número 80. É uma lixa mais abrasiva e assim, né, vai deixar os cacos de vidro mais aparentes. Mas não se preocupe, não fica pontinhas de caco de vidro e você não vai se cortar. E assim que os cacos ficarem aparentes, você vai mudar para a lixa número 120. Continue lixando. Sempre molhando em água. Por isso é importante usar a lixa d'água. E para finalizar e deixar a peça bem lisinha, usei a lixa número 220. Aguarde a secagem e depois finalize com a resina acrílica à base de água para impermeabilizar os vasos. Aplique a resina por dentro e por fora. E aí estão as peças prontas. Aí eu colo essas bolinhas de emborrachado EVA na base para não ficar riscando o móvel. Eu colei com cola instantânea. Com as sobras de cimento eu faço essas pequenas peças decorativas e eu posso colar aí na bandeja, posso colar na lateral do vaso. Também colei com cola instantânea. E aí estão as peças prontas. Você pode usar o vaso para plantas, pode plantar diretamente no vaso, usá-lo como cachepô. Também pode fazer esses porta-sabonete líquido com essa mesma massa de cimento e cacos de vidro. Pode fazer um kit para banheiro. E se você cair e se quebrar, junte os cacos, colhe as partes, levante-se e siga. As dores acontecem, mas elas findam-se quando você aprende a maior das lições, que é viver. Se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Ajude a divulgar este trabalho. Siga-me também nas redes sociais. O link está na descrição deste vídeo. Tenho minha página no Facebook. Também tenho um perfil no Instagram. Assista a outros vídeos do canal.
Tem muito vídeo interessante e acredito que você vai gostar. Te aguardo no próximo vídeo e muito obrigada por ficar comigo até o final.